Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol. E hoje nós estamos aqui para falar novamente sobre aquele livro que nós estamos estudando, Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Chegamos ao capítulo 4, Salvação no Antigo Testamento. E aqui o autor fala que a lei, durante a sua vigência, nunca foi capaz de transformar o homem. A pergunta é, então, a lei levava o pecador a alcançar a salvação? Ou melhor, como os homens eram salvos no período do Antigo Testamento? E para a gente responder essas perguntas e comentar sobre isso, hoje nós estamos aqui com o pastor Gilberto. Pastor. Obrigado, Carol. E com o pastor Odaí. Pastor Odaí. Obrigado novamente pela honra, Carol, e a todos. E aqui, pastor, esse capítulo 4, pastor Odaí. Esse capítulo 4 é pequeno, mas... Como nós dissemos, né, nos bastidores, a gente tem que vigiar para não emocionar e falar, escorregar, né, falar uma inverdade bíblica, né. É um pouquinho complicado, pastor Gilberto? Muito complicado. Quando se trata do Antigo Testamento, que é a base, né, tem muita heresia, muita interpretação contrária, isso é perigoso. Por isso você precisa ser esclarecido pela própria palavra, né? Então a gente vem de um pressuposto que Bíblia explica a Bíblia. Sim. Fazendo dessa forma, a gente não vai falar besteira, né, pastor? Sim, vamos ficar nela, né? Exatamente. Se ela falar, a gente fala. Se ela calar, a gente cala. Vamos ficar calados. E então vamos começar, porque é pequeno, mas esse assunto tem muito conteúdo. Olha, como a lei em si não foi capaz de transformar o homem durante a sua vigência, como a lei levava o pecador a alcançar a salvação? Ela não transformava o homem em sua vigência, mas ela era capaz de levar o homem à sua salvação. Carol, esse tema é um tema muito bom. Quando a gente fala assim de uma complexidade, a gente fala também de um lado muito positivo em comentar assuntos como esse, né, pastor Odaí? A gente vai esclarecer muita dúvida. A pergunta é muito sugestiva, que a lei, ela não foi capaz, ela não foi eficaz para levar o homem, para transformar o homem e levar esse homem à salvação, né? Salvar o homem. A lei por si mesma ela não salva. Mas a lei, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou isso, e Paulo e outros demais falou que a lei era como se fosse um aio, um condutor. Então a função da lei era apontar o pecado. A lei servia de regra, de parâmetro. Ó, aqui eu posso ir, até aqui eu posso ir. Fugiu disso aqui, a sentença é essa. Então a função da lei era essa, a função da lei era conduzir, era um aio, era um condutor. Por isso, a lei por si só, ela não foi capaz de salvar. Então, como esse homem era salvo no Antigo Testamento? Era a pergunta. Como o pecador podia alcançar? Porque a lei apontava para um Salvador também. Então, quando Jesus falou, né, com o jovem rico, não foi nem Jesus, foi o pai Abraão naquela passagem ali de Lucas 16. Moisés e os profetas estão lá. Ouçam eles, ou seja, é a observância da lei que é pela graça, que é pela fé. Naquela história do rico e o Lázaro, né? Exato. Não vou falar, a gente não vai entrar na discussão se é parábola ou não, mas... Isso. Eu particularmente, não considero parábola, porque parábola não cita nome. Eu também não considero. Eu considero ali um fato bem verídico, que cita Abraão, cita Lázaro, e cita Moisés, então ali não é uma parábola, é algo real. Jesus, ele descortinou ali muita coisa pós-morte, né? Jesus descortinou ali naquele capítulo 16 de Lucas e trouxe uma reflexão boa. Então a lei, ela apontava o pecado, mas a lei também tinha uma válvula de escape. É a observância da lei. Tanto é que a gente fala disso até hoje. Se a gente observar Deuteronômio 28, nós vamos ver ali os 68 versículos de Deuteronômio 28, 14 deles está falando de bênção. E 54 fala de maldição. Se eu observar aqueles 14 e andar de acordo com aquilo ali, é uma condicional. Até a chegada da graça, de uma forma abundante, porque a graça também a gente vê ela no Antigo Testamento. Então os homens eram salvos por observar a lei que apontava para uma graça maior, né, para um Salvador, uma promessa, para uma promessa que havia de vir, que havia de ser cumprida. Então a salvação basicamente no Antigo Testamento era assim. Pastor Luciano Subirá, ele usa o termo desperta sabedoria, né? Ele vai usar que a salvação, ou melhor, a lei despertava o interesse de quem estava subjugado a ela de buscar sabedoria, né? E claro que aí a sabedoria, né,
direcionava o tal a algo ainda esperado, né? E, como o senhor disse aí com propriedade, a Bíblia, o Antigo Testamento, ou melhor, a Bíblia é cristocêntrica, né? Então ela apontava para alguém, né? Não é para algo, é para alguém que ainda estava por vir. Então ela dava o direcionamento, despertava. Opa, peraí. A pergunta de Deus para Adão, né? Adão, onde tu estás, né? Na realidade, Deus sabia onde Adão estava, né? Adão estava ouvindo de Deus assim: Adão, abre os seus olhos, né? Você já viu o que você fez, né? Você já viu o que você aprontou, né? Então essa é a lei, né? A lei, o grito da lei do Antigo Testamento é esse, né? E, gente, quando a gente fala de lei, é a lei que a gente chama de lei de Moisés, né? Sim. Dada a Moisés. A segunda, como os homens eram salvos no período do Antigo Testamento. Nós já falamos, né, uma coisa, alcançar a salvação, mas como eles eram salvos? Eles morriam numa esperança de um Salvador futuro? Como que acontecia isso, pastores? Os homens eram salvos por crerem no propósito da lei, né? Eles acreditavam, eles tinham convicção, eles confiavam na lei, na palavra. Tanto que o pastor Luciano Subirá tem o cuidado de dizer que mesmo antes da lei ser escrita, antes de acontecer a escrita, a lei já existia, né? Porque Deus falava, né, abertamente, falava direto aos profetas, falava aos homens de Deus. Então, eles acreditavam, né? O texto da chamada de Abrão ainda, né? Diz que ele creu e saiu, confiou no Senhor. Então, ele acreditou, ele confiou numa palavra. Isso é fé. É fé, é isso que eu ia falar, é fé. Não tem, e engraçado que é uma fé com convicção, né? Não é uma fé louca, né? É uma fé racional. Por quê? Porque eles confiavam não somente naquilo que eles estavam ouvindo, eles confiavam em quem estava falando, né? Que é o diferencial aí do poder da palavra, ou seja, no caso da lei. Nisso aí que o pastor Daí está falando, eu vou citar 3 textos bíblicos. O primeiro é de Lucas 24, 44. Jesus falou isso, ó. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim. Olha o que Jesus falou: a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era a Bíblia do Antigo Testamento. Era a Bíblia até nos dias de Jesus. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu faço uma observação que, quando ele falou nos salmos aqui, inclui os livros que nós chamamos de livros sapiensais, os livros de sabedoria. Então entra Eclesiastes, Provérbios e também o livro de Jó. O livro de Jó, por que eu estou baseando isso aqui? O livro de Jó é um dos escritos mais antigos. Jó era um patriarca. Acredito que ele foi escrito até antes do Gênesis. Está na cronologia ali por uma questão organizada da Bíblia. Uma questão lógica, Lógica, né? Assim, de entendimento. De entendimento. Bom, partindo desse pressuposto do livro de Jó, quem dá testemunho do próprio Jó? Deus. Então, eu pego um outro texto que eu cito, que Paulo falou: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Não é ouvir na palavra, é ouvir pela palavra. Porque a gente nem sabe como que Jó conheceu Deus, né? Tipo assim, quem falou? Então tá vendo a graça? Então a graça, a manifestação da graça antes da lei. Deus falou isso de Abraão. Abraão, a Bíblia diz que Abraão achou graça diante de Deus. Ló achou graça diante de Deus. Então, olha bem, um homem achar graça diante de Deus antes da lei, então aí explica o caminho da salvação. Como é que esses homens eram salvos? Por crer na palavra de Deus. E eu fecho aqui, falando isso aí, pastor, citando um texto de Hebreus. Deixa eu só citar aqui, antes eu citei Lucas 24, 44, mas deixa eu falar aqui de Hebreus 11, e o versículo 34, se eu não me engano, 34 não, o versículo 40, o último versículo. Olha o que está escrito: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós,
para que eles, Sim. sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso é lindo. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Que algo melhor é esse? Cristo. É a plenitude da revelação de Deus. Então Deus preparou isso para nós, ou seja, para o nosso tempo. Não é que nós somos melhores do que os crentes do Antigo Testamento, mas a plenitude, a manifestação da graça ia vir no nosso tempo. E aconteceu. Para que eles não fossem, ou seja, para que eles sem nós, ou seja, a graça de Jesus, eu gosto disso quando o pastor, você já deve ter ouvido, pastor Sebastião Corrêa falar isso, que o poder do sangue de Jesus, e isso inclui a graça, principalmente a graça, ela tem um poder tanto presente, futuro, mas ela tem um poder retroativo. Os crentes que morreram na expectativa do cumprimento dessa promessa... O pastor, né, Luciano Subirá, aí depois ele fala assim, sempre foi a fé. Exatamente. Sempre. Sempre foi a fé. Sempre. Desde o princípio. Sempre. Gálatas 2:20 nos mostra quem nos deu a fé, né? Ele. É isso, foi ele, O que né? nós fizemos, pastor? Só aceitou nada, né? Da nossa parte, nada. A graça. Nada. Pura e simples. Porque a lei sempre apontou para Cristo, sempre apontou o Redentor. Sim. O escritor João, quando vai escrever sobre o verbo, né, capítulo 1, ele vai dizer que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, lá no princípio, o verbo trabalhou. E o próprio João vai dizer, e ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Então, a Bíblia toda apontando o verbo trabalhando em prol de um povo que não merecia, mas mesmo assim, né, ele trabalhou. A Trindade num todo trabalhando para que nós hoje estivéssemos aqui falando sobre a graça. E a gente fala aqui 30, 40 minutos, pode falar 24 horas, pode falar 48 horas, que a gente não esgota o assunto. O assunto nunca, né, tudo que a Bíblia traz, nunca se esgota. E hoje você fala uma coisa, amanhã você tem outro tipo de revelação daquele mesmo assunto. É graça. É graça, multiforme. Né? É multiforme, graça de Deus. Eu tenho mais 2 perguntas, pastores, sobre esse assunto, mas nós vamos deixar para o próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho com as 2 últimas perguntas sobre esse capítulo 4, a salvação no Antigo Testamento. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos para o segundo bloco. Nós estamos falando do capítulo 4 do livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá.
a salvação no Antigo Testamento. A pergunta 3, pastores. Qual a maneira de entender a relação entre fé e salvação, pastor Gilberto? Carol, esses dias eu estava estudando a carta de Paulo aos Romanos, e cada vez que a gente estuda Romanos, a gente se surpreende, né? E eu quero fazer uma citação direta aqui, de uma pessoa que, assim, tinha uma estima muito grande, que é a irmã Odesília. Eu via sempre a irmã Odesília falar de Romanos. Um dos textos que eu mais vi a irmã Odesília citar, um dos livros que eu mais ia citar é Romanos. E Romanos, ele vai responder muito bem isso aqui. Paulo, quando vai traçar sobre o pecado em Romanos 3, ele usa 5 salmos. Eu fiz uma citação direta dos salmos aqui, exatamente para me basear. Ele cita o Salmo 5, o Salmo 110, o Salmo 39, cita o Salmo 51. Então ele faz uma mesclagem ali de 5 salmos para falar do pecado, no capítulo 3 de Romanos. E a pergunta é, qual a maneira de entender a relação da fé e a salvação? Quando Paulo vai traçar essa linha do pecado, quando o homem pecou, o homem deixou de acreditar em Deus e pecou. A verdade foi essa, a fé dele oscilou. E ele vacilou. Nesse momento que ele vacila, o pecado entra. Então a única forma, essa relação, essa correlação, seria a fé redirecionar o pensamento do homem e conduzir à salvação. Então a maneira mais clara da gente entender isso, como os homens eram salvos no Antigo Testamento, era exatamente a fé que direcionava esse homem de novo à palavra de Deus, e essa palavra fazia o efeito que tinha que fazer. Essa é a forma clara e objetiva. E Paulo usa isso muito bem. Então, quando nós falamos de fé, a melhor definição é Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, para mim acreditar em Deus, eu não preciso ver. Para mim ter fé em Deus, eu não preciso sentir. Para mim ter fé em Deus, eu preciso ser direcionado a esse Deus. Então, o Antigo Testamento ele tem essa função de direcionar. A fé direcionava o homem a Deus. E quando ele chegava a essa fonte esgotável, ele bebia dessa fonte e, opa, é o caso de Jó, é o caso de Abraão, que viveram antes da lei. E até mesmo depois da lei, a gente vê aí Moisés, vê os profetas e mais uma gama de homens aí. Então é a fé que direcionava. Quando o senhor pastor Gilberto fala sobre a questão do pecado, né, que o homem deixou de confiar em Deus, para resolver isso, né, o próprio Deus lá no Éden, ele dá o exemplo do que deveria ser feito, né, fazendo o primeiro sacrifício que a Bíblia vai nos mostrar, é sacrifício bom, né, porque já é o sacrifício bom, isso depois veio o sacrifício do filho de Adão, mas não é o caso. Mas, então, quando Deus faz aquilo, Deus estava mostrando o que deveria ser feito, né? Para que o pecado fosse coberto, para que a vergonha do pecado fosse coberta, deveria haver derramamento de sangue. Então, agora, Deus fez isso a primeira vez, né? Como que levaria, quem levaria, o que levaria a humanidade a continuar fazendo? Aí vem a lei, né, os preceitos, né, todo o cerimonial de Levítico para mostrar o homem que deveria ser feito. E o pastor Luciano Subirá, ele tem o cuidado de mostrar lá alguns textos da Antiga Aliança que vai mostrar esse princípio, esse propósito da salvação ou da fé que levava homens a fazer cumprir a lei. Aí ele vai citar um texto de João 3,14, que é quando Jesus próprio diz, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí, a gente vai pensar nisso, nessa questão da fé e da salvação. Eu penso que lá no deserto, quando Moisés levanta a serpente, e alguém disse assim, olha, serpentes se proliferou demais e elas estão matando aí o nosso povo, e Moisés nos deu orientação, fez uma serpente aí de metal, colocou numa haste. Se alguém for picado, é só olhar para a serpente de metal. Na minha cabeça, eu penso que alguém falou, será? Olhar para uma serpente?
Duvido. Só que todo bom ateu, se ele estiver no avião, ele é ateu até a primeira turbina falhar, né? Depois. Aí ele grita a Deus. Então, o sujeito foi picado, começou a inchar, olhou para a serpente metal, o veneno da serpente, da víbora, não fazia efeito. Penso que se fosse eu, talvez, teria sido picado e teria que ter olhado para a serpente metal várias vezes para aquele veneno não haver ou não ter efeito sobre o meu corpo. Então, o problema no Antigo Testamento era o pecado, ok? E isso ele precisava voltar a ter fé pela lei. Agora, no Novo Testamento, porque a relação da pergunta é a relação fé e salvação. No Novo Testamento, já não há o problema do pecado mais, porque o problema do pecado foi resolvido em João 3,16. Só que o próprio João 3,16 aponta qual é o problema. É crer, é fé. Se o sujeito não acreditar, não tiver fé, ele continua pecador, ele continua mortificado pelo pecado, pelo veneno da serpente. Então, a questão agora é ter fé, é acreditar. Então, no Antigo Testamento, a questão era o pecado. Agora já não é mais o pecado. E tanto no Antigo Testamento, você tinha que acreditar, ter fé. No Antigo, melhor dizendo. No Novo, a questão não é mais o pecado, mas ele continua tendo a necessidade da fé. Um fator muito interessante, pastor, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui e meditando isso aqui, Carol. Uma outra imagem que traz para a gente, assim, é bom, quando a gente fala dessas imagens, a gente abre o nosso leque assim, de entendimento. Mas um outro cenário muito interessante, a gente olha lá no início da civilização, dos escritos bíblicos, melhor dizendo. Caim e Abel. É um outro cenário importantíssimo nisso aqui. Porque não tinha lei ali. Não tinha lei. Não. Mas eles ouviram, eu estou falando muito isso ultimamente, eles ouviram uma citação direta do seu pai. Com certeza. Eles ouviram, porque era uma obrigação, e a gente sempre faz isso, né? Isso, Deus colocou isso em nós, seres humanos, e é uma obrigação e um dever da lei ser passado, da palavra ser passada de pai para filho. Adão recebeu de Deus uma orientação e passou para os seus filhos, sem dúvida. Tanto é que Caim e Abel um dia resolveram fazer um sacrifício, levar uma oferta para o Senhor. A oferta de Abel foi aceita, de Caim não. Ali não é ofertante. Ali não, é bom a gente lembrar isso aqui, que muita gente fala assim, a oferta. Antes da oferta, Deus recebeu o ofertante. O coração de Abel é um coração que, além de crer naquilo que ele ouviu, ele olhava para o pai dele e falava, não, por causa do meu pai nós estamos sofrendo isso aqui, não vigiou. É claro que ele sabia. Então o coração dele é o seguinte, eu vou fazer algo para Deus que vou fazer lá de dentro mesmo. Então Deus, a Bíblia fala isso, aceitou Abel e rejeitou a Caim. Nem falou de oferta. Sim. Não. Está falando do ofertante. E voltamos exatamente no ponto central, que é a fé. Quando nós acreditamos, não é que a gente vai surpreender a Deus, mas a gente faz o melhor que a gente tem. E aí que está ligado essa correlação da fé e a salvação no Antigo Testamento. São as nossas atitudes. O Senhor Jesus corrobora. Muito bom. Vou usar o texto, vou usar a palavra. Com isso, quando ele vai falar sobre a oferta, se você trouxer a oferta ao altar, lembrar que ao seu irmão tem alguma coisa, deixa a oferta aí e volta, corrige lá e traz a oferta. Depois você volta e oferta. Ele deixa claro isso aí, que ele não está muito interessado na oferta, mas sim no coração do ofertante. Não é? Então, igual o pastor Luciano fala, a salvação vem pela fé. E a fé pelo ouvir. Ouvir pela Deus palavra. pela palavra. É um mistério, né? Tudo linkado, né? Não é tudo. É porque isso é tão interessante, irmã Carol. Nós todos temos filhos aqui, né? E nossos filhos, de repente os meus são diferentes dos irmãos, mas assim, tem dias que os filhos não querem comer, né? E você coloca na mesa, mas não quer comer. Infelizmente tem gente na igreja que ainda hoje o prato, a refeição espiritual está sendo servida,
e ele só ouve o pregador, ele não ouve Deus pela palavra, ele não ouve Deus falar. Correto, pastor? Tem gente que está está lá e Deus falou com alguém, claro, mas uma parte não vai ouvir, por quê? Porque ele não está atentando ao que está sendo falado, a palavra que está sendo anunciada, está olhando apenas o anunciador, o pregador, e aí é uma falha nossa, não, falha de alguém que comete esse erro tão infantil, né, de forma espiritual, olhando só para o pregador, esquecendo da essência da pregação, que é a palavra. A gente faz muito isso, né? Você já fez muito. Infelizmente, a gente tem a tendência de querer relacionar a profecia ao profeta. Dentro desse tema assim, de fé, de relacionar a salvação, aqui já existia a lei, esse texto que eu vou citar agora. Aqui a lei já estava em pleno vigor, já estava em plena atividade. Mas olha o que Deus fala. 1 Samuel 15, 22. Olha o texto que Samuel falou. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e a sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. A lei já estava em pleno vapor, gente sacrificando, indo no templo e matando. Deus não estava tão voltado para isso. Isso era essencial. Se simplesmente obedecesse, não precisava disso. Porque o pessoal ia por ir. Ir por ir. Entendeu? Ia assim, eu vou. Eu já por que tinha você vai? virado rotina, tem que ir. É uma obrigação. E Deus estava entojado com aquilo já. Ele não queria isso mais. Ele falou, eu preocupo mais com o coração, eu estou preocupado mais com o obedecer do que esse sacrifício todo aí. Então, o relacionamento, o correlacionamento da fé à salvação está na obediência, está em crer, está em obedecer. Deus não vai querer nunca que alguém o sirva sem o propósito de estar envolvido. Eu já ouvi alguém orar e eu já orei assim também, mas assim, a gente vai aprendendo que depois, Senhor, tira a minha liberdade, Senhor, tira o meu livre-arbítrio, Senhor, mas Deus, seria tão bom, seria tão bom, mas Deus não quer. Deus quer que a gente esteja nele, mergulhado nele, né? Cheio dele, vivendo por ele, que não haja mais nada de nós em nós. Mas né? vontade própria, né? Com o coração aberto mesmo para ele. Hoje a gente tem um devocional e a gente disse que por que Deus... a gente até citou uma alegoria de alguém uma dona de casa que contrata alguém para fazer a tarefa da casa dela e ela fica olhando, mas não faz igual eu, nunca vai fazer. Aí a comparação mas Deus quando olha para nós, ninguém conseguiria servir a Deus, né, do jeito que Ele quer, mas Deus fala assim, já que você não vai conseguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou morar dentro de você. Vou te capacitar. Eu vou te capacitar, eu vou te influenciar, eu vou te conduzir, eu vou te nutrir, eu vou te sustentar. E isso é maravilhoso. Deus Todo-Poderoso vir morar em mim, vir morar em nós. Graça. Eu quero fechar só esse ponto aqui, Carol. Só para a gente deixar isso bem claro. A graça é algo tão fantástico, porque tem gente que pensa assim, a graça ela veio para, quando eu pecar, eu receber o perdão. Isso é verdade. Sim. Mas o que está atrás da graça, o que está por trás da graça é muito superior a isso aí. Mas a graça não é autorização para pecar. Não. É mais pesada. A graça é mais pesada. A verdade, a graça, ela nos perdoa quando a gente peca. Mas a função da graça é me evitar do pecado. É eu conseguir olhar o pecado e falar assim, não, eu não posso trair o meu Deus por causa disso aqui. E ela mostrou o espírito por trás da lei, né? A graça. Exatamente. Que era muito mais abrangente do que ali o pé da letra falava. Tá entendendo o que eu tô falando isso, né? É. Aqui está o grande problema do livre-arbítrio. E a gente precisa corrigir isso porque isso pode ser uma questão doutrinária muito séria. O livre-arbítrio, para que serve esse livre-arbítrio em relação à graça? O livre-arbítrio é uma opção. Eu opto em servir a Cristo ou a rejeitá-lo. Se eu opto em servir a Cristo, o meu livre-arbítrio, eu tive a opção de escolha. A partir do momento que eu sirvo a Cristo, eu não faço como eu quero, eu faço como Ele quer. Aí é obediência. Você virou certo. Porque se não for obediência, vai ser conveniência. Eu vou fazer isso. Isso aqui é conveniente para mim, eu faço. Isso aqui não é conveniente. Então eu vou andar de acordo com a minha diretriz. E a graça não é para isso.
A graça me coloca debaixo do jugo de Jesus e faz eu andar como ele andaria, fazer o que ele faria e falar como ele faria. Isso é graça, isso é obediência. Mas ultimamente eles estão querendo pôr a graça sobre a diretriz do homem, né? Vamos encaixar a graça aqui desse modo. Antropocentrismo, né? Tudo homem. Tudo homem. E é perigoso isso. Perigoso. Mas o que mais estamos vendo por aí, não é, pastor? Verdade. É interessante, de vez em quando eu pergunto nos cultos, no dia de semana principalmente, a gente vai provar que a graça tem o poder de mudar nosso desejo. Aí a gente pergunta, quem é que está aqui? Pode ser sincero, mas que queria estar em casa agora. Aí eu tenho gente que tem coragem, tem irmãos que têm coragem, levanta a mão. Pois é, irmãos, por que a gente está aqui? Porque a graça de Jesus mortificou o nosso desejo e nós escolhemos a melhor parte de estarmos aqui. Eu tenho certeza que você não vai sair do mesmo jeito. Mas é graça estar no culto sem querer estar. Tem outra explicação? A revelação do Evangelho foi construída de forma progressiva, por meio das figuras bíblicas ao longo do Antigo Testamento. Uma afirmação. Qual versículo bíblico neotestamentário que pode confirmar isso? Quer citar, pastor? Fica à vontade, você está com a Bíblia aberta aí. Eu deixei aqui porque no meu não é só um versículo, não. Eu vou citar, são 3 versículos do escritor aos Hebreus, que no capítulo 1 que ele vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O processo começa lá na antiga aliança, Deus vem falando pelos profetas, através dos profetas, usando, e tudo culmina, terminando, cumprindo, né? A plenitude dos tempos, chega em Cristo, e aí eu passo para o senhor. Muito interessante isso, pastor. Isso que o senhor falou desse texto de Hebreus, eu vou fazer uma citação diferente da sua, de Lucas 24, versículos 25, 26 e 27. Citação de Jesus, olha o que ele fala. Então lhes disse, palavra de Jesus, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Isso aqui estava caminhando com os discípulos de Emaús, Lucas 24, 25, 26 e 27. Aí ele falou assim, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então ele começou lá de Gênesis. E foi até os dias finais ali, o último profeta. Então ele explicou tudo. Eu fecho falando o seguinte. Eu falei sobre isso essa semana no estudo bíblico. Quando eu olho o Salmo 22, que é um salmo escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, e Jesus repete esse salmo na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que isso é coincidência? Quando a gente olha o Salmo 24, é profético. O legal é ler os 3 juntos, 22, 23 e 24. Então, assim, a revelação máxima começou por todos os profetas. Está aí textos aí, mais textos que a gente pode ver a construção disso aí ao longo de toda a história. E igual a gente fala, Bíblia explica a Bíblia, né? Verdade. Né, pastores? O próximo capítulo é o caráter profético da lei. Aí nós vamos aprofundar sobre as profecias dentro da lei. Espero vocês para o próximo capítulo, próximo programa. Deus abençoe e vou deixar o pastor abençoar vocês. Eu posso falar com propriedade que a graça mudou o meu conceito. Por ter vindo de um sistema pecaminoso, né, de um mundo terrível, né, que era o mundo da dependência, eu vim com uma rigidez do evangelho muito grande, né? Eu fui muitas vezes taxado de crentão, aquela coisa, e realmente eu era muito rígido, mas olhando para um sistema religioso. E enquanto a gente não se depara com a carreta da graça, que dilacera a gente, que transtorna os nossos projetos e planos, e eu recomendo a todos estudarem Tratado da Graça, que é a carta de Paulo aos Romanos, que mudou o conceito, mudou a minha vida, exatamente porque a gente vai compreendendo que não somos nós
tudo é Ele. Tudo é ele. Tudo é É Ele. tudo dele, é Tudo tudo dele. ele. Eu vou encerrar falando um trechinho de uma música que eu gosto muito do Arautos do Rei, que é A Graça. Simplesmente citar: a graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora eu sou livre em Jesus. Glória a Deus. Tinha que ter Glória a Deus, cantado. amém, Aí nós fazemos um amém. Deus abençoe.